Eu sei, pode parecer um assunto repetitivo, mas não é, porque mais bolsonaristas foram presos. Novas prisões ocorreram hoje, dia 29 de dezembro, e nós temos que construir um presídio para só colocar bolsonaristas lá dentro. E o preso mora, obviamente, vai ser o Bolsonaro. Só que o mais interessante disso tudo foi que a esposa de um dos presos, ela chorava, clamava, gritava por Bolsonaro, falava: Bolsonaro, você nos abandonou, você tem o poder da caneta. Só que o Bolsonaro não vai fazer nada a não ser fugir. Na sua opinião, você acha que o Bolsonaro está abandonando os apoiadores dele? Você acha que os apoiadores também vão abandonar Bolsonaro? O que você tem achado dessas prisões bolsonaristas? Você tem gostado? Se sim, deixe seu like se você também quer ver Bolsonaro preso e se inscreva no canal. E essas prisões ocorreram hoje. Nós sabemos que no dia de Natal, um outro bolsonarista foi preso também, e na semana anterior, o Oswaldo Eustáquio, ou nessa semana eu já tô meio perdido com relação à prisão dos bolsonaristas. Mas nós tivemos aí há um certo tempo, na semana passada, dois deputados estaduais bolsonaristas presos. Depois nós tivemos o Oswaldo Eustáquio e aquele outro youtuber também presos, e link aqui no card para você entender essa história. E no dia 25 de dezembro, o bolsonarista em Brasília também foi preso. Então, mais também vídeo, e essa prisão do bolsonarista incrimina o Bolsonaro. Link aqui para você entender tudo. E hoje pela manhã, novos bolsonaristas foram presos. Foi uma operação em conjunto da Polícia Civil do Distrito Federal com a Polícia Federal. E quem mandou prender essa galera toda foi o Alexandre de Moraes. E eles estão sendo presos pelos atos em Brasília que foram cometidos no dia 12, no dia da diplomação do Lula. O que é interessante é que essas prisões, essa operação toda das prisões, ela não está limitada somente ao Distrito Federal, mas em vários outros estados. No Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia ou Roraima, enfim, em vários estados. E o que me chama a atenção é que, pelo menos até o momento, nenhuma pessoa que financiou esses atos, o acampamento ou o ato em Brasília foi presa ainda. Somente foram presos aqueles que de fato colocaram as mãos na massa. E é interessante porque a esposa de uma dessas figuras que foram presas, né, no caso, ela começou a reclamar nas redes sociais, começou a brigar com o Bolsonaro, falou assim: Bolsonaro, o Xandão vem atrás de nós com aquela careca e o meu marido foi preso porque ele estava um patriota, um conservador, um pai de família. É um seu apoiador. Só que não, minha senhora. O seu marido, ele é um bandido. O seu marido é um criminoso. Porque os atos do seu marido no último dia 12 destruíram 25 carros e 3 ônibus. Fora toda a depredação em áreas comerciais em Brasília. Então não vem com essa conversa mole. E você pode chorar, você pode implorar, você pode rezar até preter. Mas Bolsonaro não vai te ajudar. Porque Bolsonaro não pode. Se Bolsonaro abrir a boca, ele também vai ser preso. Então ele tem ele tem um extremo medo das prisões. E vocês foram abandonados. Porque faz aí, no início do mês de dezembro, o Flávio Bolsonaro disse que nunca passou pela cabeça da família Bolsonaro dar um golpe de Estado. Então nós estamos percebendo cada vez mais um distanciamento dos interesses e dos valores, dos objetivos dos bolsonaristas com o objetivo de Bolsonaro. Porque os bolsonaristas, o que eles querem? A tomada de poder pelo bolsonarismo. Eles querem que o bolsonarismo seja novamente colocado no poder porque eles acham que essa é a forma de redenção do Brasil. O Lula, ele é um inimigo do bolsonarismo e essa é a forma que eles acreditam que o país será salvo com o bolsonarismo. E sim, é um movimento que tem se tornado um movimento cada vez mais religioso. Eles estão em uma disputa religiosa. Já expliquei em vários vídeos essa minha tese sobre o bolsonarismo ter virado uma religião, link aqui no card. Só que o interesse do Bolsonaro é somente não ser preso. Ele não quer participar de campeonato de judô, jiu-jitsu ou luta greco-romana na prisão, principalmente no banheiro. Ele quer continuar livre. Então, quanto mais os interesses forem divergentes, mais abandonados os bolsonaristas estarão. E outra coisa que me chama bastante atenção, pessoal, é o comportamento infantilizado dos seguidores do Bolsonaro. Tudo bem que eles têm questões psicológicas mais resolvidas, eles têm fracassos na vida que não conseguiram superar, por isso que são revoltados e fracassados, mas eu vejo essa disposição do bolsonarismo em acreditar em teorias mirabolantes, em teorias da conspiração. Não, o Bolsonaro está fugindo para os Estados Unidos porque o Braga Neto, ele falou com o Pentágono e tem uma conspiração internacional, sabe essas coisas de filme? Eles acreditam nisso. E o que me chama também a atenção sobre esse comportamento infantilizado é que nos atos em Brasília, as pessoas elas se filmavam.
Elas estavam lá, uma das presas detidas, né, foi presa, uma mulher, no dia de hoje, ela filmava a operação e chamava as pessoas para irem lá. Venham cá, vamos lá, vamos continuar, vamos lutar pela nossa pátria. E ir atrás pegando fogo. Então assim, ela não tem a real noção do que o que ela está fazendo é crime. E mesmo assim ela produz provas e vários bolsonaristas produzem provas contra eles, porque eles acham que não vão ser punidos pela lei. É um comportamento assim inconsequente de um adolescente tardio, de 40, 50, 60 até 70, 80 anos no caso do Sérgio Reis. É uma desconexão total da realidade, é uma imaturidade no comportamento que pelo menos me salta aos olhos. Você concorda que os bolsonaristas eles são infantilizados ou são apenas idiotas? Coloque nos comentários e claro, se inscreva no canal. E é essa prisão justamente dessa pessoa, né, dessa mulher que ficou chamando os bolsonaristas, gravando, fazendo live, acaba de uma vez por todas com uma outra narrativa que é uma narrativa também extremamente pueril, infantil dos bolsonaristas a respeito de agentes infiltrados. Porque eles falam que nos atos em Brasília da depredação e também aquele bolsonarista que foi detido porque ele queria explodir tudo, eles estão falando que eram esquerdistas infiltrados. É claro que é uma de caso pensado essa narrativa, mas o problema é que algumas pessoas acreditam nisso. Tamanha a infantilidade do raciocínio dessas pessoas. Só que essa mulher que foi detida, ela tem fotos com o alto escalão todo do bolsonarismo. Então essa história de agentes infiltrados acabou, caiu totalmente por terra. Mas mesmo assim, salta aos olhos essa infantilidade bolsonarista. Só que tem um ponto importante que nós precisamos continuar cobrando, é que mais prisões são necessárias. Porque até o momento, só gato pingado, cachorro morto foi preso. É um peão, é um capial, é um cara que foi ali, é só peixe pequeno. Até o momento, nenhum grande empresário, nenhum financiador do esquema, ou seja, aqueles que estão atrás das cortinas, foi preso. Ninguém foi preso ainda. Então nós temos que continuar cobrando, porque quem está sendo preso é tudo pé de chinelo, é tudo pé de rato. Mas a estrutura do QG do Exército é uma estrutura gigantesca. Aquilo não está sendo financiado por Pix. E muito menos por essas pessoas. Mas são empresários, integrantes da classe média, têm dinheiro. Eu quero que sejam presos os verdadeiros financiadores. Os verdadeiros donos do dinheiro. E eu acredito mesmo que eles serão presos. E só resta ao Bolsonaro mesmo, pessoal, a fuga para os Estados Unidos. Porque, mais uma vez, novos bolsonaristas foram presos. Então Bolsonaro, você sabe toda a história, ele não sabe se vai hoje, se vai amanhã, ou se quando vai para os Estados Unidos, ele precisa ir. Ou ele vai ser preso aqui, como ele também está temendo. Porque há um envolvimento do Bolsonaro nisso tudo. Ele poderia ter mandado os manifestantes irem embora, ele não fez. Ele poderia ter falado para as pessoas, olha, a derrota ocorreu, mas não fez, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele desmobiliza os militantes, ele precisa desse gado ativado quando os julgamentos contra ele avançarem a partir de 2023. Para falar que ele está sendo um preso, um perseguido político. Mas ele tem que fugir, porque as prisões estão se avolumando. É a quarta operação que nós temos em 2 semanas para prender bolsonaristas. Então o cerco está se fechando, há uma desmobilização, claro, natural após as prisões, porque há um medo, a justiça mostra a sua força e o Bolsonaro tem que ficar quieto. Ele não pode falar nada, porque qualquer coisa que ele falar vai ser usada contra ele no tribunal. E uma pressão que também outra pessoa está sofrendo é o José Múcio Monteiro. Os petistas estão cobrando uma posição mais enérgica do Múcio Monteiro contra os manifestantes bolsonaristas. Porque até antes dessas prisões, ele estava fazendo elogios ao Bolsonaro, ele estava falando que os manifestantes não seriam tirados à força, que eles eram democratas, que o próprio Bolsonaro era um democrata. E tudo bem que ele está na função dele. O Múcio Monteiro ele foi colocado pelo Lula para justamente ter um perfil mais conciliador, com as Forças Armadas, com o Bolsonaro, para distensionar. Só que ele está começando a entrar em rota de colisão com o Flávio Dino. Porque o Flávio Dino disse que os manifestantes, o acampamento do QG do Exército em Brasília tem que ser desfeito. E se não for desfeito pelo amor, vai ter que ser desfeito pela dor. É para usar conduções coercitivas, podemos colocar assim. Um convencimento na base do cacetete. E foi o que o Flávio Dino falou. O Múcio Monteiro não, ele não quer uma postura mais enérgica. Mas ele está sendo cobrado pelos petistas a adotar, sim, uma postura mais firme contra os manifestantes. Isso precisa acontecer. Porque nós estamos vendo o nível de escalada da gravidade da situação. E nós sabemos, e você também sabe, eu vou deixar o link aqui no card, que os bolsonaristas eles estão pegando treinamento para usar equipamentos de longa distância e alta precisão. Então isso coloca assim em risco a segurança do Lula, não somente para a posse, mas depois da posse. E os bolsonaristas eles estão
adotando uma resistência na hora de deixarem o QG do exército. Porque os agentes estão chegando, os servidores públicos estão chegando para desmobilizar o QG, mas eles estão resistindo. Eles estão fazendo cercos em volta dos carros e acertando socos e pontapés nos carros dos servidores do Distrito Federal que estão indo lá para desmontar aquela área. E o Flávio Dino falou, podemos usar sim a força caso o convencimento verbal não seja suficiente. E tem que usar mesmo. Tem que usar. Já passou da hora dessa palhaçada acabar. Nós estamos recebendo notícias de caravanas vindo para Brasília, para a posse do Lula, e nós não podemos permitir que uma batalha campal que coloque em risco a segurança das pessoas que estão querendo ir lá para confraternizar, para celebrar, acabe ocorrendo.